Boa tarde, bem-vindos ao programa Em Cima da Linha desta sexta-feira, 12 de dezembro. Cá estamos então, depois de, na passada semana, não ter sido possível emitir o programa de desporto do Conselho de Santo Tirso. Na segunda parte vamos ter a entrevista com o Presidente da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, Luís Maia, uma entrevista que era para ser passada na passada sexta-feira, por esse motivo não foi e, portanto, hoje, na segunda parte, a entrevista com o Presidente da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, o Dr. Luís Maia. Nesta primeira parte acompanho o Paulo Sampaio para fazer a habitual resenha desportiva e projetar o próximo fim de semana. Começamos pelos resultados do Campeonato de Portugal, onde o Futebol Clube Tirsense teve uma viagem até ao Alto Minho para defrontar o Monção. 1-1 foi o resultado final. Tirsense que ficou reduzido a 10 ainda na primeira parte, por expulsão do central Kitoko. Na segunda parte, a equipa, mesmo com 10, conseguiu chegar à igualdade num jogo de sentido único, onde o resultado acaba por ser madrasto para a formação jesuíta. A outra equipa do Conselho, o São Martinho, viu o seu jogo da Madeira ser adiado devido ao cancelamento do voo que iria transportar a comitiva campense até à Pérola do Atlântico. O jogo foi reagendado para o próximo dia 1 de fevereiro do próximo ano, 2026. Nas outras partidas, empata entre as formações do Vilaverdense e do Machico. O Bragança bateu o Camacha por 1-0. O Brito, depois da chicotada psicológica com a saída de Quimberto, foi a Celurico de Basto bater o Celuricense por 1-0. Empata 2 no jogo grande da jornada entre os dois primeiros, Limianos e Chaves B, enquanto o Mirandela sofreu mais uma derrota pelos mesmos números que havia sofrido em Vilarinho frente ao Tirsense, 3-1, mas agora frente ao Vianense. Na classificação, líder o Limianos com 22 pontos, seguido Chaves B com 21, o terceiro é o Bragança com 20. O Tirsense é o oitavo classificado com 13 pontos, embora tenha também o Mirandela e São Martinho, também todos com 13 pontos, a equipa campense com menos uma partida disputada. Paulo Sampaio, boa tarde. Podemos começar mesmo por essa partida cancelada. É sempre complicado, depois de já ter feito a entrada no aeroporto, o check-in, e já com adeptos de São Martinho na Ilha da Madeira, o jogo ser cancelado à última da hora pela companhia. Pior era se tivessem viajado e depois de estar lá... não haver jogo. Ainda era pior. Aqui não houve possibilidades de voltar atrás. Agora, é sempre complicado para estas equipas que vivem no seu dia-a-dia, que não são profissionais, que têm outras profissões, depois reagendar esse mesmo jogo. Por exemplo, o jogo só se realizará daqui a 2 meses, mais ou menos. Se as equipas fossem profissionais, às tantas a meio da semana poderia haver jogo. Pronto, é sempre complicado também para quem, e como adeptos, e nós tivemos a informação que existiram adeptos do São Martinho que já estavam na Madeira, para esse ainda se torna mais complicado, apesar do passeio ser bom até à Ilha da Madeira, mas com certeza que queriam assistir ao jogo do São Martinho. De salientar que o São Martinho, sem ou com um jogo a menos, consegue estar na luta pela manutenção, algo que até há um mês e meio atrás as pessoas diriam que era impensável isso acontecer. O Tirsense foi a Monção, um jogo em que teoricamente era favorito, foi melhor que o Monção, teve oportunidades suficientes, ou mais do que isso, para vencer. O que é facto é que não foi além de uma igualdade, condicionado também pela expulsão de Kitoko ainda na primeira parte. Recordo-se que o Monção adiantou-se no marcador perto do intervalo. O Tirsense empatou a 5 minutos dos 90. Sim. Antes de começar o jogo, o empate não seria bom para o Tirsense. Depois do início do jogo, e atendendo àquilo que se passou durante o jogo, neste caso sofrendo um golo e depois uma expulsão, o empate acaba por ser o menos mau daquilo que o jogo tinha para dar. O Tirsense reagiu bem, esteve por cima do jogo, criou, como tu disseste, algumas oportunidades de golo, foi melhor que o Monção, mas não conseguiu ganhar o seu jogo, pelo menos trouxe um ponto. Agora, eram pontos que estavam guardados para o Tirsense, e quando digo pontos, esses 3 pontos em Monção. De certeza que as contas para a recuperação do Tirsense passavam por uma vitória em Monção. Isso não aconteceu. Agora tem um jogo mais complicado, que é com o Limianos, o líder da classificação. E aí digo que é para tentar ainda ter a possibilidade já de lutar por 2 lugares, já que conseguiu sair da linha d'água, ou está com os mesmos pontos da equipa que está na linha d'água, começar a olhar para cima na tabela classificativa,
é obrigatório ganhar ao Limianos. Agora, também dizer que Daniel Ferreira entrou e ainda não perdeu. Em 3 jogos tem 2 empates fora e uma vitória em casa. Quem faz sempre 4 pontos está mais próximo. Em cada 2 jogos, 4 pontos está mais próximo de lutar pelos lugares de subida. Por isso, a chicotada psicológica fez bem, neste caso, à equipa do Tirsense, em termos de pontuais. Mas este próximo jogo com o Limianos poderá ser extremamente importante para o futuro do Tirsense no campeonato. Muito bem, a jornada de domingo então é a jornada 12, com as partidas Machico Floricense, Camacha Vilaverdense, Brito Ribeira Brava, São Martinho Mirandela, Tirsense Limianos, Vianense Monção e Bragança Chaves B. O Tirsense Limianos com relato aqui na página do Facebook do Santo Tirso Digital. Quanto à Hyundai Liga Pro, derrota do São Martinho em casa, frente ao Vila Caís, por 2-1. A formação campense continua assim com a lanterna vermelha da tabela classificativa. Nos outros resultados, Nogueirense 2, Irmesinde 1, Nogueirense 2, Canidelo 1, Irmesinde 1, Lousada 1, Foz 2, Maia 1, Coimbrões 1, Pedras Rubras 2, Gondomar 2, Boa Vista 1, 20-0, Gandra 1, Lixa 4, Sport Rio Tinto 2 e o Aliados Lordelo 2, Sousense 2. Comando ao Sousense com 20 pontos, ou melhor, com 30 pontos, segundo lugar para o Gandra com 29, quarto Maia com 27, tudo muito juntinho no topo da tabela classificativa. Cá para baixo, abaixo da linha d'água, a 20, 10 pontos, Coimbrões 8, Boa Vista também 8 e Vilarinho 7 pontos. Paulo Sampaio começa a complicar as contas do Vilarinho, está a 3 pontos da primeira equipa abaixo da linha d'água, mas está a 5 da primeira equipa acima da linha d'água. Sim. E no próximo domingo tem uma deslocação complicada à Pedras Rubras, que é precisamente uma das equipas que tem 5 pontos de avanço sobre o Vilarinho. Complicadas as locações são todas, porque como a gente viu já neste campeonato, todas as equipas têm bons plantéis. O que pode deixar mais preocupante a equipa do Vilarinho é que está a passar aquela fase em que também tudo acontece, ou sofre golos mesmo a acabar, consegue fazer o mais difícil, que é empatar o jogo, depois levar com o golo, como aconteceu neste jogo, e teve uma boa possibilidade de pelo menos pontuar. Em caso de vitória, na próxima semana, a equipa fica outra vez viva. Ou seja, está em último lugar, mas está a poucos pontos. Sim. E com tempo suficiente para recuperar. Agora, tem que os fazer, tem que os começar a fazer. E a entrada de Marcos Nunes, o Vilarinho fez os pontos. 2 jogos, 2 pontos. Mas agora a equipa está a perder estes jogos e pode tornar-se mais complicado. Pode haver mais desconfiança entre os jogadores, porque muda-se de treinador e as coisas agora não estão a resultar. Carburar. E isto não tem nada a ver com aquilo que quer o trabalho do primeiro treinador do Nelson, quer agora do Marcos Nunes, porque são 2 pessoas competentes, tem a ver um bocadinho com aquilo que é a qualidade da equipa. E muitas das vezes a linha é muito ténue entre aquilo que é a sorte e o azar ou a falta de qualidade. E quase sempre, quando os plantéis têm menos qualidade para aquilo que é a sua divisão, tem-se mais vezes azar, porque erra-se mais vezes em momentos capitais do jogo. E parece-me que o Vilarinho está a passar por essa fase em que está a errar em momentos que não pode errar, e depois acabamos por dizer que o resultado até o empate seria o mais justo, mas o que é facto é que perdeu e não somou pontos e está em último lugar. Mas repito aquilo que já tinha dito, em caso de vitória no próximo jogo em Pedras Rubras, volta outra vez a estar vivo, pelo menos não perder, para ganhar um bocadinho mais de motivação. É um campeonato muito competitivo em que os da frente cada vez estão mais à frente, como se costuma dizer. As 3, 4 equipas estão a fazer um excelente campeonato. O Gandra está a fazer uma boa recuperação. O Maia tem sempre aquelas equipas que nós já sabemos todos os anos competitivas. Essa derrota atrasou um bocadinho. Sim, mas é sempre uma equipa que luta pelos 5 primeiros lugares. O Sousense este ano está a fazer um bom campeonato, tal como o Nogueirense. Por isso, é um bom campeonato, bons jogadores, e o Vilarinho vai ter algumas dificuldades em manter-se, mas vamos continuar a acreditar, mesmo sabendo que é difícil de o fazer. E acho que, como diz o outro, nesta altura de Natal podia haver aqui 2 ou 3 prendinhas também para o seu treinador, que assim melhorava a qualidade do plantel. Mas para isso também é preciso
ter algum poder económico para trazer os melhores jogadores, porque nós sabemos que nesta divisão, não sendo ordenados, já há equipas que oferecem, não posso chamar ordenado, mas o valor já significativo, valores significativos para gasóleo e para as viagens, que já não é qualquer equipa que consegue ter. Isto é uma porta de entrada para o campeonato de Portugal, por isso é um campeonato extremamente difícil. Desejar que o Vilarinho consiga manter-se na elite do futebol distrital. Vilarinho então joga em Pedras Rubras, domingo, 3h30 da tarde. Vilarinho que vai organizar a Gala dos Mochinhos, na sequência do 49º aniversário da coletividade de Vilarinho, no dia 23 de dezembro, na pastelaria São Miguel. Inscrições estão ainda abertas até ao próximo dia 19 deste mês de dezembro. Quanto à divisão de elite, boa vitória do Roriz no terreno de uns adversários diretos na luta pela manutenção. Foi a Recarei bater o Nuno Albas por 1-0, afastando-se assim dos lugares perigosos da tabela classificativa. Tem já 7 pontos, ou melhor, tem já 4 pontos, assim é que está correto, acima da linha d'água. Uma almofada boa, se levarmos em linha de conta que o adversário, como eu disse no passado domingo, era precisamente o Nuno Álvares, uma das equipas que está abaixo da linha d'água. Nos outros resultados, Rio Moinhos 0, Várzea 1, Baião 3, São Lourenço de Douro 1, Águias de Iriz 1, Termas São Vicente 2, Nuno Álvares 0, Roriz 1, Sobrado 2, Valonguense 2, Gens 0, Dragões Sandinense 0, Lagares 1, Friamundo 1 e Citânia São Fins 3, Leverense 0. Comando ao Baião, 26 pontos, seguido do Termas São Vicente com 23. Como curiosidade, o Friamundo, de Vitorino Antunes, está a fazer uma excelente recuperação. Paulo já está em terceiro lugar, a 1 ponto do segundo classificado e a 3 da liderança. O Roriz, este está no 10º lugar com 15 pontos. Uma boa vitória da formação de Roriz, que no próximo domingo volta a receber uma equipa abaixo da linha d'água, desta feita Lanterna Vermelha Lagares. Sim, uma boa e importante vitória, porque em caso de derrota, essa almofada que tu dizias perdia-se completamente e entraria na luta pela manutenção. Estes 2 jogos são de caráter importante para elevada importância para o Roriz, porque são 2 a ganhar o próximo jogo. Exatamente. E vamos acreditar que sim, sendo Lagares da Lanterna Vermelha, são 2 jogos, 2 vitórias e com equipas que estão abaixo da linha d'água. Por isso, aumenta sempre a vantagem pontual para essas mesmas equipas. E isso aí depois pode tornar a equipa ainda mais tranquila na tabela classificativa. A juntarmos a isso, tivemos o jogo da Taça, em que foi uma boa vitória com o Boa Vista. Por isso, acho que este será um momento do Vilarinho, do Roriz, aproveitar os resultados. A onda, não é? Porque muitas das vezes falamos que as equipas estão mais ou menos confiantes no seu jogo, na forma como jogam, na forma como disputam cada lance. E parece-me que o Roriz tem essa possibilidade de, a partir de agora, jogar de uma forma mais tranquila, porque em caso de vitória no próximo jogo, consegue aumentar os pontos e a vantagem para os lanternas, para os que estão abaixo da linha d'água, e consegue a sua terceira vitória seguida, 2 para o campeonato e uma para a taça da Associação do Porto. Por isso, acredito que este será o ponto de viragem para o Roriz, algo que nós já estávamos há algum tempo à espera, porque quando vinha uma vitória, logo a seguir vinha uma derrota que a gente nem contava. Exatamente. Muito, e agora pode a tranquilidade pairar no campo do Roriz. Muito bem. Na primeira divisão distrital, resultados das equipas do Conselho. Santo Tirso, Monte Córdoba 6, Paço Sousa 0, Calçada 9, Refógio 0, Tirsense B 1, Leões da Saroa 0 e 1º de Maio Figueiró 1, Sequeiró 0. Paulo Sampaio, Monte Córdoba, 4ª vitória consecutiva, desta feita por números que não deixam dúvidas a ninguém, 6-0, assim como a derrota do Refógio também. Uma derrota daquelas clogialiadas à moda antiga. Sim, que já não se usa no futebol atual. Sem ser nos jogos de formação, em cenas não é muito normal o 9-0. É algo também que tem que começar a repensar aquilo que será o resto do campeonato para o Refógio, porque as coisas não estão a correr nada bem. Enquanto o Sequeiró, por exemplo, perder 1-0 é normal neste campeonato. E depois temos o inverso, que é o Monte Córdoba, que já vai na 4ª vitória seguida, que é muito bom. Uma equipa que tinha 0 pontos, no momento para o outro já tem 12, já está a meio da tabela classificativa. Em caso de vitória no próximo jogo já pode começar a pensar noutras coisas. E depois temos o Tirsense,
com esta vitória muito importante, conseguiu... Mais um pulinho na tabela classificativa. Conseguiu aproximar-se do pódio, o que é sempre bom, por isso esperemos que o ano 2026, quer para o Tirsense, quer para o Mundo de Córdoba, continue como está a acabar, e desejar que as outras duas equipas, principalmente o Refós, consiga melhorar aquilo que é a sua performance, já que o Sequeiró, atendendo àquilo que foi o ano passado e este ano, as coisas estão 12 pontos já melhores do que na época passada, e quando perde, Sim. é como agora, por 1-0, Margem não tem nada a ver uma coisa 1-0 com o 9-0 do Refós, por exemplo. Na classificação comanda o Carvalhosa, tem 24 pontos, seguido do Calçada com 22. Tirsense B é quarto, com 16 pontos. O Sequeiró é oitavo, com 12. Os mesmos números de pontos do Monte Córdoba, enquanto o Refós é 12º, com 7 pontos conquistados. A próxima jornada, neste fim de semana, domingo, Carvalhosa, Monte Córdoba, 13h30 da tarde. Refós Ferreira, também às 13h30 da tarde. E Paço de Sousa, Tirsense B, ainda às 13h30 da tarde. Que também como o Refógios Ferreira. Portanto, todos os jogos marcados para a tarde do próximo domingo. No Campeonato Conselheiro da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, 7ª jornada, resultados: ABCD 5, Burgães 2, Tarrio 1, União Desportiva de São Mamede 2, Areias 2, Rebordões 2, Mourinhense 0, Caldas 6, Reganga 4, Sequeiro 3 e Água Longa 2, Avidos e Lagoa 1. Na classificação comanda o Rins, tem 18 pontos, seguido do São Mamede e do Tarrio, ambos com 16, mas a formação do Rins tem ainda menos um jogo disputado. Mudamos de página para o voleibol, Liga Una Seguros, 9ª jornada, o Ginásio Santiço deslocou-se à cidade de Berço e perdeu com a vitória por 3-0. A equipa jesuíta está no 11º e penúltimo lugar da classificação, apenas com 3 pontos, fruto de uma vitória e 8 derrotas, 6 sets a favor, 24 contra. Para amanhã está agendado o jogo da 10ª jornada. O Ginásio Santiço recebe o Madalena. Na divisão de honra de handball foi a jornada 12, com o Ginásio Santiço a receber e a vencer o Sporting Clube da Horta por 24-22. Na classificação, o Ginásio Santiço subiu ao 4º lugar na tabela classificativa com 28 pontos, a 1 do segundo Porto B e a 7 do primeiro, que é a formação dos Carvalhos. No basquetebol, projeto de Sonho do Clube Desportivo das Aves, Futebol Clube do Porto 94, Clube Desportivo das Aves 41, 31-15, 25-11, 28 e 18-7 foram os resultados dos 4 períodos. Na Liga Trust de Futsal, a Associação Desportiva de Penafiel 2, Clube Desportivo das Aves 1930, 10. Foi este, então, o resultado. Ainda falando no Clube Desportivo das Aves, na passada sexta-feira, dia 5 de dezembro, decorreu no pavilhão da formação Avença, a formação sobre nutrição integrada no plano anual, dirigida aos atletas e staff dos escalões de iniciados e infantis de futsal feminino e masculino. A sessão esteve a cargo do nutricionista do clube, Rui Dias. Paulo, rapidamente, agora os clubes preocupam-se muito com estes temas, não é? Em nutrição. Antigamente, se tivesse um bocadinho de barriga ou assim, não havia problema nenhum. Não. Primeiro, também tem a ver com aquilo que é, hoje em dia, a certificação dos clubes. Ou seja, já é caráter obrigatório haver esse tipo de formações, de workshops, ou por pela ética, ou pela nutrição, também depois pela arbitragem. Por isso, os clubes têm que o fazer. A pergunta que eu faço é: se não fossem obrigados, será que faziam? É a única dúvida que eu tenho. Agora, obviamente que é importante para os atletas, obviamente, mas depois também quem acompanha os atletas, neste caso em casa, porque também é importante que os pais percebam o tipo de alimentação que os jogadores e suplementação que os jogadores podem ou não tomar, porque muitas das vezes o jogador até pode chegar a casa e dizer que ouviu o nutricionista a dizer isto, e o pai dizer que não é nada disso e dar-lhes um bife às 10 horas da manhã e não há problema nenhum antes de um jogo. Isto a brincar um bocadinho. Agora, claro que é importante todos os desportos, e antigamente falava-se um bocadinho do futebol como algo diferente do que aquilo que era normal, enquanto nas outras modalidades nós víamos que já havia isso. Os poucos clubes que existiam já tinham essa preocupação. No futebol, até há bem pouco tempo, só os chamados grandes e chamados clubes da elite é que tinham esse tipo de pedagogia, esse tipo de formações, esse tipo de departamentos que fazem com que o atleta consiga melhorar a sua performance.
E hoje em dia já foi passado para os clubes de menor dimensão. Agora, depois também é difícil os clubes de menor dimensão, não estou a falar o caso do Aves, mas há clubes de menor dimensão que até querem e podem fazer as formações todas que queiram fazer, não é? Como já repeti isso, mas não é fácil depois o clube também dar essas mesmas condições, tem que ser os jogadores próprios e os pais ou a comprar, nesse caso a nutrição, a suplementação, como também temos muito aquilo que é hoje chama-se o gabinete de performance, a unidade de performance, também é extremamente importante. Os clubes, muitos não têm possibilidades de ter pessoas a trabalhar porque isso requer alguma responsabilidade em termos financeiros. E o que é que acontece? São os jogadores que fora vão aos ginásios, vão aos PTs buscar essa unidade de performance. Agora, que o desporto cada vez mais é feito no pormenor e o sucesso e o insucesso em muito vê-se em coisas que até há uns anos atrás não havia essa preocupação. Ainda bem que é assim, ainda bem que o futebol está-se a modernizar e está a acompanhar aquilo que são as outras modalidades, porque as outras modalidades nós já assistimos, quer no atletismo, quer já nem falo no ciclismo, pois o ciclismo tem o outro lado da moeda, relativamente à suplementação, que já não é bem suplementação, aquilo já vai para outros caminhos, infelizmente. Mas os clubes estão de parabéns, a Federação também está de parabéns a certificar os clubes, ainda bem que é assim. Agora, aquilo que é a certificação depois também tem que ser verdadeiramente feito nos clubes. Também sabemos nós, claro, que muitas das vezes, não o caso aqui, não tem nada a ver porque foi feita, os jogadores assistiram, toda a gente viu, não há problema nenhum, mas sabemos nós que às vezes naquilo que é a certificação os clubes também tentam ir à volta muitas vezes porque, lá está, não é fácil também ter a certificação de 3 estrelas, já requer muito trabalho por parte das pessoas. E grande parte desses clubes são pessoas que não vivem do futebol, só gostam do clube da terra e tentam fazer o melhor possível. Mas isto aqui é um bocadinho também, não só nessa parte, nesses departamentos de nutrição, de psicologia, da unidade de performance, as próprias condições do clube, numa forma geral, estão muito melhores. Qualquer clube hoje, entre aspas, tem um sintético, tem bons balneários, os próprios treinadores, que antes, com todo o respeito, eram pessoas que só queriam ajudar, hoje já tiram pelo menos o nível 1, já têm formação. Exato. Por isso o futebol hoje está mais evoluído, o futebol e os clubes, porque a certificação não é só no futebol, também temos, a Federação também faz no futsal, por isso há mais competência agora no futebol. Depois, no desporto, no futsal e no futebol. Depois podemos discutir se, que esta semana já se falou muito, se está melhor ou se está pior. São os 500. Exatamente, porque há gente que diz que está melhor, outros dizem que está pior. Cada vez se vê espetáculos menos conseguidos por parte dos clubes, mas e aí também podemos caminhar para aquilo que são hoje as equipas técnicas, desde do departamento de análise, desde o departamento de scouting, há todo um sem número de departamentos e há hoje muita gente a trabalhar em prol do clube, que as pessoas olham só muitas das vezes ao domingo para o treinador principal, e hoje há um sem número de profissionais que giram à volta das equipas. Por isso, teria que ser melhor os espetáculos, agora sou eu que digo, os espetáculos desportivos, e aquele dinheiro que se gasta hoje com os jogadores, os jogos teriam que ser melhores. No futsal, temos assistido a uma evolução muito grande, e quer no masculino, quer no feminino, porque fomos vice-campeões do mundo, algo que é muito bom. Já tínhamos sido vice-campeões da Europa, agora fomos do mundo. No futsal já fomos campeões do mundo, ou seja, um país pequeno consegue ser ou campeão ou vice-campeão. Anda lá. E no futebol, as coisas... já conseguimos ganhar uma Liga das Nações. Um campeonato da Europa. Já fomos campeões do mundo de sub-20 há algum tempo. Agora fomos sub-17, por isso, para um país pequeno,
o futebol está bem. Temos outras modalidades, por exemplo, vou falar de um caso do handball, o ABC há 30 anos era uma potência. Chegou a ir a uma final da Liga onde a Taça dos Campeões Europeus, penso com o Barcelona, não sei bem na altura. Era Volowski, Chikolaev, essa equipa era muito boa. Depois o Porto também teve uma fase em que conseguiu ir aos quartos e estava todos os anos, não indo à final, mas estava a disputar com os melhores, e agora vemos também no Sporting a acontecer isso. É esperar que as outras modalidades, como o vôlei, evoluam também, consigam ter essa capacidade de poder lutar com as potências do basquete europeu, do handball europeu, do voleibol europeu. Por isso, os clubes portugueses, dentro das suas limitações, porque isto é tudo muito, muito bonito, mas são os clubes, neste momento, que fazem tudo pelo desporto em Portugal. Nós, neste momento, vamos a qualquer clube, vemos 100, 150 crianças todos os dias a passar pelos clubes. Crianças que, se não fossem os clubes, não praticavam desporto. Por isso, do clube mais pequeno até ao clube grande, todas as pessoas estão de parabéns. E por isso, dizer que mesmo, porque a gente estava a falar dos esportes coletivos, mesmo os esportes individuais, nós cada vez estamos melhores. Cada vez praticamos mais desporto, ainda temos que praticar mais, e as condições ainda têm que ser melhores, porque sabemos nós que as modalidades de pavilhão são extremamente difíceis de ter espaços para ter tantas equipas. Não é só no Conselho de São Tirso. Aliás, temos vindo aqui, as associações passam cá. Exatamente, não é só no Conselho de São Tirso, não é só no Conselho de São Tirso, são nos diferentes conselhos do país que os espaços são cada vez mais difíceis, porque cada vez há mais equipas. Muito bem. E antes do fecho da primeira parte, dizer que esta noite decorre o jantar de Natal da Associação Recreativa do Areal, que vai ser na sede do Rancho da Ermida, portanto, esta noite de 12 de dezembro. E Paulo Sampaio, deixei para o final da primeira parte falar da Liga Portuguesa. Voltamos ao futebol, o ABS. Porque há 8 dias tinhas dito aqui que começavam-te a faltar palavras para descrever o campeonato da equipa vence 13 jogos, 13 empates, 10 derrotas, segunda equipa mais batida, só superada pelo Arouca. Começa a ficar, independentemente de só estar a 6 pontos do Casa Pia e do Arouca, e do Tondela, mas o que é facto é que começa a ficar um bocadinho atrasado, mesmo agora na janela de janeiro, porque até janeiro ainda vai defrontar o Sporting e o Futebol Clube do Porto. E recebe em casa o Nacional. E recebe o Nacional. E depois fecha em Moreira a primeira. Não é fácil, são 4 jogos extremamente difíceis. Assistimos também esta semana a um jogo em que até no momento em que certo Aves estaria melhor no jogo, acaba por sofrer o golo. Depois também aconteceu a expulsão, depois o golo mesmo a acabar. Tudo acontece, é o que eu digo. Tudo acontece ao ABS, também é verdade. Lá está, depois a linha entre o azar e a falta de qualidade do plantel está muito próxima. Aquilo que me deixou mais preocupado até foi as palavras de João Pedro Sousa. Senti ali algo já... Alguma desmotivação. Ou seja, percebeu-se ali que já não tinha muitas das palavras para dizer aos seus jogadores. É um bocadinho exemplo mau. de nós, também a ele começa a faltar palavras. Porque só são 3 pontos. Esta exibição com o Rio Ave foi melhor do que em Guimarães. Guimarães foi muito má. Também não, pior era impossível. Agora é tentar que chegue até janeiro o mínimo de desvantagem possível. Chegar a janeiro com 5, 6 pontos torna-se, ou poderá tornar-se possível a manutenção. Se for 8, 9 pontos, não é fácil depois ganhar esses 9 pontos. Há concorrência. Porque a concorrência também vai se reforçar e de certeza que vai querer sair desses lugares. Agora, tem que jogar mais, tem que fazer golos, não pode sofrer tantos golos. Já foi buscar 2 jogadores para o setor defensivo. Na frente anda também alguma dependência do Nené. Por isso é aquilo que a gente diz. Esperar que aquilo que eu vou dizer depois disto, dizer assim, um pontinho em Alvalade. Às vezes o Sporting joga à meia da semana, tem algumas baixas de última hora,
e às vezes o Aves pode, eventualmente, discutir e trazer um ponto. Mas depois em casa, com o Nacional, é que tem que ganhar, que era aquilo que a gente dizia com o Rio Ave. O Aves, o Porto e o Sporting, se tirar pontos, é bom. Um pontinho é muito bom. Mas depois tem que ganhar aos concorrentes deles, que é em casa, principalmente. E o Nacional, este ano não está, para já, em termos pontuais, não está tão forte como na época passada, apesar de fazer bons jogos, mas é um adversário que o Aves tem que ganhar. Porque João Pedro Sousa conseguiu um empate. A única vitória que tem, se é que podemos chamar vitória no sentido de que foi nos penaltis, é com o Académico de Viseu. Mesmo nesse jogo foi um empate, por isso é muito jogo sem ganhar. Esta época está a ser pior que a época passada, e na época passada assistimos a treinadores que por muito menos tinham saído do clube. Por isso, já que comece a ganhar pontos para poder lutar pela manutenção, senão vai ser extremamente difícil. O ABS joga amanhã em Lisboa, no terreno do campeão nacional. O jogo é às 8h30, Sporting ABS. Com esta informação, termina a primeira parte do Em Cima da Linha. Já sabe, porque já lhe disse, mas vou repetir. Na segunda parte teremos a entrevista com o Presidente da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, Dr. Luís Maia, uma entrevista que teria de ter ido para o ar na passada sexta-feira. Por motivos técnicos não foi possível. Hoje iremos reproduzir essa entrevista. É natural que tenham lá algumas coisas que já estejam fora do contexto, mas de qualquer forma o essencial está lá. Continuação de uma boa tarde. A seguir um curto intervalo, estamos então de regresso para a entrevista com Luís Maia. Até já. Hoje o nosso convidado, como eu já disse aqui na primeira parte, é o Presidente da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, Luís Maia. É com ele que vamos estar à conversa nos próximos minutos. E começamos então com os resultados da jornada 6 do Campeonato Popular, o Campeonato de Futebol Amador, que se realizou no passado fim de semana, que teve então os seguintes resultados. Associação Recreativa e Cultural de Areias 6, Associação Desportiva e Cultural de Reguenga 0, Futebol Clube de Rebordões 0, Centro Recreativo Popular Juventude de Água Longa 6, Grupo Recreativo Davides de Lagoa 0, Tarrio 1, União Desportiva de Samamed 1, ABCD 0, Futebol Clube de Burgães 3, Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins 4, Associação Desportiva de Guimarães 1, Associação Cultural Recreativa Mourinhense 3 e finalmente o Futebol Clube de Caldas 2, Associação Recreativa Sequeiro B também 2. Na classificação, na liderança está a formação do Rins, tem 18 pontos conquistados em 6 jogos. Segundo lugar para o Tarrio, embora a formação do Tarrio esteja a 2 pontos, 3 pontos atrás, com 13, aparece a União Desportiva de Samamed. Quarto lugar para o Caldas com 11. Quintos, Água Longa, ABCD, Mourinhense e Sequeiro B, todos com 10. Nono, Burgães com 9. Décimo, Guimarães com 7. Associação de Areias 4, Abidos de Lagoa 1 ponto, Reguenga também 1 ponto e finalmente Rebordões 14º, ainda sem qualquer ponto conquistado até o momento no campeonato 2025-2026. Luís Maia, muito boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite de Santo Tirso Digital. Temos aí já a próxima jornada, a jornada número 7, já este fim de semana. Mas começava por lhe perguntar como é que estão as coisas, o arranque do campeonato há cerca de 2 meses atrás. Foi difícil organizar mais um grande campeonato concelhio? Antes de mais, obrigado pelo convite novamente e a oportunidade de nos fazer chegar às associações e chegar ao nosso público-alvo. Sim, um campeonato que difícil foi o primeiro campeonato. Dá muito trabalho, sim, dá, e eu, graças a Deus, tenho uma equipa excelente. Um conjunto de elementos que todos os dias trabalham em prol deste campeonato e que faz com que seja fácil, uma vez que cada um abraça uma área e depois, quando há algum problema, todos abraçamos esse mesmo problema, no verdadeiro sentido da palavra de uma equipa. Tem sido um campeonato à semelhança do outro, este um bocadinho mais equilibrado. Quisemos fazer algumas reformulações em termos competitivos, para já ainda não foi possível fazer, que era a criação da prova extra, que é uma prova que vai dar um bocadinho mais de competitividade às equipas que não entram no intermunicipal, embora este ano só 2 é que vão disputar o intermunicipal, que é o Rins e o ABCD. Aliás, já foi disputada a primeira jornada, o ABCD empatou 0-0 e o Rins ganhou 9-0 num município que agora não me estou a recordar. E sim, um campeonato bastante equilibrado. Temos um Rins que nos últimos anos tem andado sempre lá em cima. Este ano, mais uma vez, prova
aliás, um melhor ataque. Depois temos 4 equipas com 10 pontos no meio da tabela. Qualquer uma delas pode chegar aos primeiros lugares. Mas de resto, sim, um campeonato que dá muito trabalho, mas que se não fosse a equipa que nós temos e cada um a fazer a sua parte, que sim, tornava muito difícil, porque nos últimos anos éramos muito pouquinhos e tornava-se muito difícil o campeonato de organizar, sim. Temos aqui a União Esportiva São Mamede, que este ano abdicou de participar no Intermunicipal, segundo palavras dos seus responsáveis, aqui nesse sítio onde o Presidente se encontra. Será a última vez que participam no Campeonato Concelhio e vão transitar para os distritais da Associação de Futebol do Porto. Qual é a opinião do Presidente da Associação de Futebol Popular, Amador Santo Tirso, sobre isso? É um agridoce, é um sentimento de alegria e de satisfação por saber que estamos a projetar associações para os campeonatos federados. Neste momento, eu também participo numa associação federada e acho que nós temos no nosso campeonato concelhio algumas associações que podem facilmente ingressar nesses campeonatos e disputar lugares bastante engraçados. Aliás, no início da época, quando qualquer um deles faz a pré-época, conseguem disputar esses mesmos jogos e ter resultados não amadores, portanto conseguem disputar os jogos e alguns deles até mesmo vencer, com tristeza porque vamos perder uma grande equipa, vamos perder um grande campo, um grande estádio, como o Soubessa diz muitas vezes, mas sim, satisfeitos por estar a exportar atletas para o federado, a exportar associações para o federado. Eu costumo dizer, sai esta, deve entrar outra. Claro. O nosso objetivo, por exemplo, nós temos convidado o Grau, porque também é uma associação com boas instalações, com uma direção em prol da disciplina e em prol da boa camaradagem. E é encostadinha Santo Tirso também, sim, não é? Sim. E interessa-nos também, porque, aliás, o Presidente Rui é um amigo da terra já há muito tempo e que conhecemos. Mas sim, temos pena de perder a União Desportiva de São Mamede. O Água Longa também tem novas instalações agora este ano, ou melhor, no ano passado, mas este ano já está a usufruir a 100%, embora já esteja nas camadas jovens no Federado. Também prevê... Poderá, não tenho nenhuma informação, mas acredito que é um processo natural. Mas não esquecer que o nosso campeonato é um campeonato mais acessível em termos financeiros, não é? Nós somos um bocadinho simpáticos quando há alguma disciplina, no caso da disciplina, quando há algum processo menos positivo para com eles, nos campeonatos federados já não é assim tão fácil, não é? Não se pode, por simplesmente, fazer ou ter uma assistência como às vezes nós temos e tentamos mudar, e já está muito diferente do que era uns anos atrás. Já no ano passado foi, este ano está bastante melhor do que não foi no ano passado, portanto não tivemos assim nenhum incidente grande na parte da assistência. Do público, sim. Sim, acho que está muito melhor, já conseguimos ir ver os jogos e estar sossegados e levar as famílias e levar as mulheres e levar os filhos e não aqueles jogos antigos em que era tudo a tirar qualquer objeto lá para dentro e insultar toda a gente. Acontece os insultos, sim, mas queremos ver se acontecia cada vez mais. Mas está muito melhor do que estava. Está muito mais civilizado, sim. Está um campeonato bonito, por isso é que também temos algumas associações que querem entrar no nosso campeonato. Não é modéstia à parte, acho que está um campeonato bem organizado. Acho que está um campeonato apelativo em termos de projeção. Há aí uma pequenina parte que nós temos prometido que ainda não conseguimos fazer, que foi a transmissão dos jogos. Deve estar para breve. Estamos aí mesmo a apertar com essa questão. Isso é uma ideia que bastante, creio eu, que tem... Não, é muito apelativa para a divulgação. Não é nenhuma promessa eleitoral, porque mas foi uma coisa que eu disse que ia fazer e vou fazer este ano, nem que seja na parte final do campeonato. Mas acarreta novos encargos. Acarreta novos encargos, mas por isso é que também nós no ano passado muitas coisas não fizemos porque estávamos a sanar não é dívidas, mas estávamos a organizar o orçamento, não é? O orçamento não estica. Conseguimos já fazer aqui algumas formulações em algumas áreas e vamos apresentar algum saldo até satisfatório, só que é a nossa intenção também aproveitar, e acho que nós para a semana vamos ter uma reunião com as nossas associações e vamos ter algumas prendinhas de Natal para as nossas 14 associações, que algumas vão ser surpresas para eles que eles não estavam a contar. A transmissão dos jogos é mais uma projeção, não é? Porque um atleta que joga no nosso campeonato, a sentir que está todos os dias nas redes sociais, que aparece nas televisões, entre aspas, também vai ser visto. Os treinadores vão ser vistos. Acredito que a parte disciplinar também vai ser melhor um bocadinho, porque sabem que estão a ser observados por toda a gente. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode clicar e ver o que é que está a acontecer, mesmo do outro lado do Atlântico. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Não é só ninguém está a ver, posso insultar ou posso fazer, não. Também a ideia da filmagem
é para as pessoas também terem alguma responsabilidade, não é? E não só a projeção, mas a responsabilidade. E gostaríamos de fazer isso, se não conseguirmos este ano, se calhar para o ano fazer uma transmissão por jornada, por exemplo, se conseguirmos fazer, e estamos a organizar o nosso orçamento de maneira que não consigamos retirar nada, mas reorganizar de maneira que consigamos fazer. Continuamos a ser bastante rigorosos, por exemplo, hoje temos os árbitros todos com pagamentos em dia, portanto hoje, neste momento, aos jogos deste fim de semana estão todos liquidados, só não está feito o pagamento de ontem, terça-feira, do jogo que vai ser o ABCD Burgães. Mas portanto, também está dentro do prazo. Estamos 24 horas. Semana, exatamente. 24, não deve haver muitos municípios como nós, assim tão certinhos, que é também o nosso apanágio, e é também uma maneira de tentarmos cativar mais equipas de arbitragem. Ainda não conseguimos trazer. Este ano temos uma nova a trabalhar connosco. Gostaríamos de trazer mais, até da própria associação, ou da Associação Futebol do Porto, da Associação Futebol Braga, mas alguns deles também não o podem fazer. Tem que ser ou à sexta-feira à noite ou durante a semana. Nós não podemos fazer jogos todos fora de horários. E à semana, eu acho que os jogos têm corrido bem. Eu tenho ido pelo menos 1 ou 2 jogos por fim de semana. Há sempre um jogo ou outro mais quente, mas as pessoas têm-se portado bastante bem. Fui ver ainda este fim de semana o ABCD com o União Desportiva Samamed. Com um golo no último lance do jogo. Um jogo muito disputado. Foi uma reedição da eliminatória da Taça. Sim, foi um jogo muito disputado. É engraçado que o jogo podia ter ido para qualquer lado, com bolas ao poste, mas muito cordial, duro, mas muito cordial. As equipas respeitaram-se sempre muito. Acho que o juiz também esteve muito bem na partida, conseguiu controlar muito bem a partida, e depois foi mesmo um ressalto num canto, a bola, um bom remate de cabeça, não é? E a bola no último segundo cai, e se calhar o resultado mais justo era um empate, mas sim, a sorte também se procura nestes jogos e faz parte do desporto, não é? Também se debate como um problema que a arbitragem nacional se debate. Há muitas queixas dos clubes dos árbitros. É assim, nós temos... Houve alguém que disse que no futebol há 3 resultados possíveis. A vitória, o empate e a culpa do árbitro. Não, é assim, é uma das coisas que ainda hoje, por acaso, quando cheguei aqui estávamos a comentar nesse e-mail. É assim, nós todos os anos temos uma outra associação e esta por acaso também não tem razão, que se acha um bocadinho mais prejudicada. Pronto, os resultados não aparecem, as pessoas têm algum investimento de recursos humanos e de tempo que eu compreendo, e estão a organizar bem os clubes, e eu também compreendo isso. E às vezes, quando os resultados não aparecem, sim, o culpado mais fácil é o juiz. E quando as pessoas começarem a perceber, e já temos 2 ou 3 associações e posso falar delas, não tem problema nenhum nelas, o caso da Mourinho, o caso da União Desportiva Samamed, o próprio Água Longa, quer dizer, o Guimarães, portanto, algumas associações que até eram mais reivindicativas no passado, continuam a ser, mas fazem-o de maneira diferente. E perceberam que não é os árbitros, porque nós andamos no intermunicipal e vemos qual é o nível de arbitragem que nós temos nos municípios aqui vizinhos, que é muito abaixo do nosso nível, mas muito abaixo mesmo. E acho que os nossos árbitros não são assim tão maus como eles os pintam. Acho que são árbitros bastante bons mesmo, estou a falar a sério. Não é por defender, mas acho que são mesmo árbitros bastante bons comparativamente aos outros. Se nós vemos na Primeira Liga algumas arbitragens como vemos todos os fins de semana, e depois vemos um árbitro nosso a apitar, eu acho que não devemos ter vergonha daquilo que nós temos, muito pelo contrário. E aqui não há VAR, não é? Devemos era ter vergonha ao dinheiro que alguns árbitros na Primeira Liga ganham, e com VAR e tudo mais, e as asneiras que acontecem para todos os lados. Exatamente. Não defendendo aqui ninguém, não estou aqui a defender nenhum clube, embora tenha o meu, mas sim, todos os fins de semana acontecem disparates na Primeira Liga, e mesmo com VAR eles continuam a acontecer. No nosso tem acontecido menos. Às vezes também reclama-se, porque se reclamar, não é? O jogador vai disparar, eles começam a reclamar fora de jogo, e isso não há fora de jogo nenhum. Sim, claro. Portanto, é normal. Isso faz parte do campeonato concelhio e faz parte da essência do futebol. Desde que as pessoas reclamem, desde com respeito e com algum salutar, isso não há problema nenhum. Desde que, é como eu continuo a dizer, desde que haja respeito e não haja indisciplina e não haja excessos, o calor do jogo faz parte, a emoção do jogo faz parte, isto é a essência do futebol, é isso mesmo, é o calor do jogo. Presidente, já falou aí que era um sonho seu implementar então as transmissões televisivas, que gostaria também de fazer mais durante este período que está à frente da parte feminina também. Assim, será um objetivo? Tenho, entre aspas, em segredo, não é? Eu costumo dizer, não é promessas, porque eu tento fazer sempre o melhor para as associações e melhorar sempre alguma coisa de ano para ano. As transmissões é um processo que eu iniciei e queria concluir, até por realização da própria associação.
Não dependo disso para ganhar ou perder as eleições, porque quando as associações quiserem que eu não esteja presente, eu também vou à minha vida, Claro. que não estou aqui a ganhar um único cêntimo. Mas sim, o futebol feminino, nem que seja com um número reduzido de elementos, era uma ideia, nem que seja num quadrangular ou numa parte final, sim, para mim faz muito sentido. Tenho pedido, embora essa tarefa ou esse campeonato está afeto a outra associação, que é o caso do futsal. Mas aqui terá que haver aqui alguma parceria, porque eu também não gosto de passar por cima de ninguém, embora as associações gostavam que a gente também organizasse e ajudasse a organizar essa parte. Algumas das equipas estão na trofa neste momento, segundo o Sim, saber. então, algumas não é fugiram, mas passaram para a trofa porque nós não temos esse mesmo campeonato de séniores. Outras foram para o federado, porque também têm outras regalias, não é? que não têm no nosso campeonato. Mas eu acho que primeiro temos é que cimentar o nosso, fazer as coisas bem feitas no nosso, e quando as coisas estiverem um bocadinho mais tranquilas, que estão, mas que conseguirmos completar aquilo que nós nos comprometemos ou que queremos fazer, aí sim, depois fazer um convite às associações no feminino, sim, é uma coisa que nós temos em carteira, nem que seja com 6 associações, um mini torneio no final da época, acho que faz todo sentido. Só para arrancar, pelo menos. Para... Sim. E porque, aliás, porque também o futebol feminino assim o merece, não é? Nós temos o futebol feminino cada vez mais tem mais projeção, mesmo até com este aparecimento do Futebol Clube do Porto, cá em cima no Norte, veio mexer também um bocadinho com o próprio Tirsense, que estão muito bem lançados, veio mexer um bocadinho mais com a parte feminina. O próprio Roriz também sim, tem. Sim, o Roriz. Portanto, faria algum sentido tanto os jogadores as jogadoras menos rodadas, ou mesmo aquelas que ainda não têm, por exemplo, nós temos conhecimento que algumas equipas têm futebol feminino, mas têm uma heterogeneidade enorme de idades, quer dizer, vai desde os 12 anos até aos 20, e acabam por não conseguir engatar em nenhum campeonato, e ficam ali um vazio, e sim, queríamos ajudar também as associações, acho que era bonito da nossa parte, acho que as associações iam ficar satisfeitas com esse mesmo torneio. Poderá ser este ano, temos algum tempo para organizar, poderá ser este ano, mas eu também não estou descansado enquanto não começar a televisão a funcionar. Mudámos algum bocadinho a imagem, algumas coisas ainda que eu quero mudar aqui. Fizemos agora a mudança da vitrine e da apresentação da nossa sede, que está mais a condizer com a nossa associação. Queria formular umas coisitas lá dentro para dar um bocadinho mais de conforto às associações, porque nem temos o número de lugares suficiente, e as cadeiras estão um bocadinho degradadas ao longo destes anos. Sim, claro. E acho que as associações já merecem um bocadinho conforto para uma reunião nossa. Não queria estar a utilizar, embora eu sei que era possível isso, da Câmara Municipal de Santiço, o auditório, mas não é esse o objetivo. Mas sim, acho que o futebol feminino, o futsal, sim, é uma coisa, se calhar vai ser a última parte, antes de eu ir embora, entre aspas, ou ajudar, ou então lançar. O futebol feminino, sim, mas sim, a União Desportiva Samed, saindo, vai deixar aqui também uma lacunazita que temos que preencher depois com outra associação. Fala-se muitas vezes de algumas associações, mas acabam por não concretizar. Algumas de fora do Conselho, nós também não temos aceito porque achamos que não vêm trazer mais-valia, não é? E se for para destruir aquilo que está bem feito, nós não queremos já ninguém... Mas mais-valia está quieto. Mais-valia está quieto. Compreendo que é sempre interessante a gente aceitar outras associações, Claro. mas não vamos ter os prós e os contras. Não vamos desarrumar a casa agora só para agradar a uma associação que vem de fora do município. Isso não vamos fazer. Muito bem. Estamos na altura de Natal. Eu pedi-lhe também que deixasse uma mensagem de Natal a todas as associações que estão a ver em cima da linha, que são muitas, naturalmente. Não, é muito simples. Aproveitando a quadra, exatamente isso, que é um bocadinho a quadra do amor e da paz, que eles se olhassem da mesma maneira que olham para a família, ou seja, vai haver erros como na família há. A associação com que vão jogar também pode errar e pode estar numa situação mais quente, mas olharem de maneira mais cordial e aceitar que também podem ser eles amanhã a falhar. Portanto, que haja uma harmonia, e este ano acho que já está uma harmonia completamente diferente do nosso campeonato entre todas as associações. Vemos os presidentes falar uns com os outros e uma conversa muito mais saudável. Sim, uma entreajuda enorme, nos próprios atletas já se vê um respeito muito maior do que havia uns anos atrás, e era esse mesmo respeito que eu gostaria que fosse cada vez mais reforçado, e também reforçar nesta data, nesta quadra natalícia também. E essencialmente assim, gostaria, embora o tempo também não ajude, que está imenso frio, gostaria que as famílias começassem a aparecer mais aos jogos, porque os atletas também o merecem, os dirigentes merecem, porque trabalham todo o ano, e muitos deles, como nós,
por a Carolice. Portanto, mas ver as bancadas cheias acho que era interessante. Às vezes vemos jogos cheios só, ou bancada cheia só numa final. Gostaríamos de ver isso mais vezes. Já vemos isso num jogo ou outro, mas gostaríamos de ver isso uma massa associativa mais acompanhar o nosso campeonato, porque o nosso campeonato merece, os nossos atletas merecem, os dirigentes merecem, o município merece também. Muito bem. Luís Maia, muito obrigado pela sua presença. Se não nos vimos, mais um Santo e Feliz Natal para si, igualmente, para toda a família, pessoal e também da associação. E lá em casa também. E voltamos a falar um dia destes. Muito obrigado. Boa tarde. Se foi o Em Cima da Linha desta sexta-feira, regresso de hoje a 8 dias, se Deus quiser.